Bom dia, igreja. Ontem a gente estava aqui no teatro, dei tanta risada, tão profundo. Parabéns, irmãos, pelo trabalho que vocês estão fazendo. O teatro vale a pena só por ver a Gladys como promotora aqui desse julgamento. A Gladys, toda bonitinha, toda anjinha, parecia uma bruxa aqui no palco ontem. Você vai dar muita risada, eu e a Ana certamente demos. Mas antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos fazer uma oração juntos. Pai, obrigado porque o Senhor nos permitiu reunir aqui, cantarmos juntos, abraçarmos, darmos a mão uns aos outros, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu uma família. Nem todos aqui tivemos uma família funcional. Apesar de todos terem pai e mãe, alguns viveram sem pai ou com o pai presente, mas emocionalmente distante. E o Senhor nos deu isso. O Senhor não só se tornou o pai de órfãos e de todos que tiveram pais também, mas o Senhor nos deu uma comunidade de pessoas que o seu sonho é que se tornem nossa família. E quando fomos batizados, Pai, quando fomos salvos dos nossos pecados, junto com o presente do Espírito Santo dentro de nós, o Senhor nos acrescentou a essa família. Muito obrigado por isso. Oramos. Pedimos que o Senhor continue conosco nesse culto de adoração ao Senhor e que o Senhor nos ajude a adorar o Senhor com nossa mente agora, com nossas decisões, com nossa vontade de mudar aspectos da nossa vida para nos aproximarmos do Senhor. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Você gosta de cubo mágico? Essas coisas aqui me atormentavam quando eu crescia, nunca conseguia resolver. Você diria que esse cubo daqui está resolvido? Parece. Mas aí você precisa olhar de todos os lados, certo? Para ver que tem um problema. Assim é com um problema resolvido pela metade, não é não? Se você quer resolver um problema, resolva todos os lados. Eu comprei esses 2 cubos e eu falei para os meus filhos, nunca mexam nele, porque se vocês mexerem, eu não vou conseguir voltar ele para o estado original. Quando a gente resolve um problema, a gente precisa resolvê-lo por completo. Não resolver um problema todo pode criar um maior problema do que só resolver ele pela metade. Lá em casa, eu vejo isso. Às vezes eu estou falando com meus filhos, a casa está uma bagunça. Eu começo a falar, Sofia, pega isso. João, pega aquilo. E eles vão, obedientes, vão pegando tudo. Aí de repente a sala está arrumada. Eu vou, dou uma olhada no quarto e está tudo amontoado lá. Eu falo, mas você acabou de arrumar a sala. Eu falo, você pediu para eu tirar da sala. Eu falo, bem, talvez seja a minha comunicação que precisa crescer. Mas um problema resolvido pela metade não é nada de resolvido. Concordam comigo? Vamos ver aqui nas Escrituras um exemplo de como a gente pode resolver um problema pela metade. E vamos ver a solução que Deus nos dá para a gente resolver de verdade. Vamos aqui em Mateus, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 16. Mateus 28, 16, diz o seguinte. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, ele começa o movimento dele lá na Galileia. E ele vai descendo no mapa até chegar a Jerusalém, onde a ressurreição dele acontece. Depois da ressurreição, Jesus volta ao lugar onde tudo tinha começado, onde aquela missão gloriosa de Jesus teve começo. O período de derrota aparente lá em Jerusalém tinha passado. Jesus, o Galileu, contra todas as chances, tinha triunfado. Ele tinha ressuscitado dos mortos. E agora ele está no começo, onde ele iniciou a sua missão. E agora essa missão iria continuar. Só que dessa vez não só mais apenas entre os judeus. Essa missão deveria acontecer a todas as nações.
Lucas, quando ele finaliza o livro de Atos, ele fala que a mensagem de Deus se espalhava abertamente e sem impedimento algum. E esse espírito triunfante com o qual o livro de Atos termina, ele tem início aqui, nessa montanha da Galileia. Jesus, ressuscitado dos mortos, é revelado em toda a sua glória. E ele se revela como verdadeiro Deus para os seus discípulos. O grão pequenininho de mostarda estava prestes a se tornar uma árvore enorme. E aquele movimento minúsculo, que tinha se passado no meio de algumas poucas centenas de pessoas, iria se transformar num movimento que ia tomar o mundo. E iria transformar o mundo, iria virar o mundo de ponta a cabeça. No centro desse movimento estaria a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas seriam discípulas de Jesus. Elas estariam obedecendo aos mandamentos de Jesus. Elas seriam sustentadas pela presença de Jesus. A comunidade, a igreja, seria a igreja de Cristo. Porque é Jesus quem tem toda a autoridade na terra e nos céus. Jesus, no começo do ministério dele, ele resistiu à oferta de Satanás de receber domínio sobre vários reinos desse mundo. E porque ele resistiu, nesse momento, ele estava recebendo das mãos de Deus uma autoridade muito maior. E sempre é assim, não é verdade, irmãos? Quando a gente decide fazer as coisas do jeito de Deus, sempre é melhor. Jesus, ele deixa de ser apenas o pregador dessa nova fé. Ele passa a ser aquele em quem devemos ter fé. Seu nome está aqui nessa escritura ao lado do Espírito Santo, ao lado de Deus. Jesus se revela, eu sou Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus. E como Jesus promete estar conosco até o fim dos tempos, ele mostra que o nome dele, de fato, teve o seu significado cumprido. Emanuel, Deus está conosco. É impressionante pensar que no meio de toda essa glória, no meio de todo esse desvendar, alguns discípulos, no versículo 17, duvidam. Apesar de todo o triunfo, alguns discípulos se aproximam de Jesus e duvidam. E essa palavra é interessante. Do que os discípulos duvidaram? Essa palavra poderia ser traduzida também como hesitar. Os discípulos hesitaram ao chegar perto de Jesus. Sobre o que eles duvidaram? Sobre o que eles hesitaram ao se aproximar do Cristo? Bem, talvez eles não tivessem certeza de que era Jesus mesmo. Essa é a primeira vez no Evangelho de Mateus que os apóstolos estão vendo Jesus depois dele ter ressuscitado. A gente sabe dos outros evangelhos que alguma coisa na aparência de Jesus parece ter mudado. Talvez eles não estavam certos. É Jesus mesmo? Não é Jesus? Eu acho que é mais provável que os discípulos, eles não sabiam como se comportar na frente de Jesus nessa nova situação. Jesus tinha morrido, um homem morreu e ressuscitou. Como que ele era o mesmo Jesus? Como que eu me porto agora diante desse, é um fantasma, é um homem? Outra possibilidade é de que os discípulos estavam inseguros. A última vez que Jesus tinha visto eles foi no jardim do Getsêmani, quando os discípulos estavam abandonando a ele. Será que era seguro chegar perto de Jesus? Será que Jesus ainda iria aceitá-los? Será que Jesus estava bravo com eles por causa da traição? Eu acredito que isso pode ter feito os discípulos hesitarem ao se aproximarem de Jesus. Mas o fato é que aqui no versículo 18, Jesus se aproxima deles e mostra que não tem nenhuma ira no coração dele, não tem nenhum ressentimento, estava tudo bem. Na verdade, a missão que Jesus iria dar a esses homens prova que Jesus tinha plena confiança na vida deles, que Jesus os estava restaurando, que Jesus acreditava que eles estavam próximos dele e que eles poderiam seguir adiante próximos dele. Jesus, ele recebeu autoridade, não só aqui na terra, onde os discípulos pregariam a palavra. Jesus afirma que ele tinha recebido autoridade nos céus também, de onde ele poderia enviar poder para os discípulos. Poder que tornaria possível essa pregação ter sucesso
aqui nessa terra. Ele fala para os discípulos no versículo 19: façam discípulos de todas as nações. A forma verbal dessa frase, desse mandamento, é literalmente: discipulem todas as nações. E depois desse verbo, Jesus explica como discipular todas as nações. Discipulem todas as nações, batizando, ensinando a obedecer. Ou seja, o processo de se fazer discípulos envolve duas ações. Nós precisamos batizar e nós precisamos ensinar esses batizados a obedecerem a tudo que Jesus ensinou. Sabe, a grande comissão, irmãos, não é só ir e batizar alguém, mas ajudar essa pessoa a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. O que vai tornar essa pessoa mais parecida com Jesus Cristo. E isso, ao acontecer, vai dar glórias a Deus, que é o nosso propósito de vida. Nós, discípulos, existimos para dar glórias a Deus. O que discipular as nações quer dizer, então? Quer dizer que nós devemos procurar indivíduos de todos os cantos do mundo. E isso inclui nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos de faculdade, estranhos na rua, nossos familiares. Nós devemos procurar pessoas que queiram seguir a Jesus Cristo. Nós devemos ensinar a elas o mínimo necessário para que elas vivam como discípulas. Depois disso, nós devemos batizar essas pessoas. E depois de batizar essas pessoas, a grande comissão significa que a gente deve continuar comprometidos a ensinar uns aos outros, a obedecer a tudo o que Jesus nos ensinou. Discipular as nações, discipular uns aos outros, é ensinar os mandamentos uns aos outros das Escrituras. Os mandamentos de orar uns pelos outros, de confessar pecados uns aos outros, de ensinar uns aos outros, de falar a verdade com amor uns para os outros, de encorajar uns aos outros, de submeter-se uns aos outros, de amar uns aos outros, de advertir uns aos outros, de servir uns aos outros, de ser humildes uns com os outros. Há dezenas e dezenas de mandamentos uns aos outros nas Escrituras. E a grande comissão envolve nós praticarmos esses mandamentos. Sabe, há 2 anos aqui em São Paulo, nós decidimos chamar esse mandamento de discipular uns aos outros, de parcerias de oração. Lembram? A gente teve inúmeras reuniões com os conselheiros, com os membros, os líderes de igreja em casa e com vários setores, em vários momentos, explicando esse conceito. Por que a gente estava mudando o nome do discipulado para parceria de oração? A gente estava querendo fazer um esforço para que pessoas que no passado haviam tido traumas ou problemas, ou feriram uns aos outros, ou foram feridos, que essas pessoas pudessem, sob um novo nome, ter a esperança de praticar algo novo. E por isso nós mudamos, na esperança de que todos nós iríamos nos engajar e, de fato, fazer acontecer nossas parcerias uns com os outros. Infelizmente, isso não tem funcionado. E essa é a razão pela qual hoje nós estamos falando sobre isso. E vamos falar sobre isso muitas outras vezes, até que funcione. E nós hoje estamos decidindo mudar o nome das nossas parcerias. Nós estamos decidindo chamar essas parcerias de discipulado novamente. Porque queremos enfatizar, irmãos, que nessas parcerias não temos apenas a comissão de orar uns pelos outros. Nós precisamos obedecer a tudo o que Jesus nos mandou fazer em nossas parcerias. E se há medos e se há feridas, reconhecemos que há, e nós vamos então, com o espírito aberto, lidar com esses medos e tratar dessas feridas e buscar curar o coração de cada pessoa, chamando nossas parcerias com o nome mais próximo do que é bíblico, que são parcerias de discipulado. Sabe, pensando no processo de fazer discípulos, batizar alguém seria suficiente? Sabe, batizar alguém é uma coisa maravilhosa. Lembra do seu batismo?
Lembra do momento onde você foi perdoado dos seus pecados. Lembra do momento onde o Espírito Santo entrou em você. E a partir daquele momento, Deus estava selando você, dando uma carimbada em você, falando, você é meu. E você está debaixo da proteção das minhas asas. Lembra daquele momento que nos fez fazer parte da igreja? Aquele momento do batismo, onde nós participamos de uma forma misteriosa do sangue, tivemos contato com o sangue de Jesus Cristo e fomos lavados dos nossos pecados. O batismo é um marco, é possivelmente o maior marco na vida de uma pessoa que segue a Jesus Cristo. No entanto, por mais incrível que o batismo seja, ele não é suficiente por si só. Para discipular as nações, para fazer discípulos, para nós obedecermos a essa escritura daqui, nós precisamos continuar ensinando uns aos outros a obedecer a tudo que Jesus nos ordenou. Batizar uma pessoa, ajudá-la a começar esse caminho e não discipulá-la de novo, não cumpre a ordem de Jesus. Aqui em 2 Pedro 2, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: portanto, 2 Pedro 2, versículo 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por ela, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Sabe, uma coisa é circunstâncias fora do nosso controle nos levarem a nos afastar de uma pessoa que foi batizada. A gente vê, por exemplo, Filipe se afastando do eunuco lá em Atos 8. Ou a gente vê, em um grau menor, Paulo se afastando dos convertidos lá em Tessalônica, provavelmente umas 3 semanas depois de eles terem sido batizados. Mas a gente está falando de circunstâncias fora do nosso controle. Outra coisa é nós termos a oportunidade e andarmos e vermos as pessoas que nós batizamos e nós não continuarmos ajudando elas a crescer. Isso, segundo as Escrituras, pode ser um desfavor que você faz a alguém. Se você batiza e não discipula, você pode deixar essa pessoa numa situação pior do que a que ela estava antes. É o que a Bíblia ensina. Batizar e não discipular as pessoas é falta de amor. É falta de amor a Jesus. Porque Jesus falou que amar a Ele é obedecer aos mandamentos. É falta de amor uns aos outros também. Porque a gente tem tantas necessidades que só podem ser supridas por meio do amor uns dos outros. E quando a gente não discipula, a gente está falhando para com essas necessidades. Batizar alguém e não discipulá-la é que nem resolver um lado do cubo mágico. Você resolve uma parte, mas você deixa o resto uma bagunça. Não resolve o problema. A grande comissão só pode ser obedecida quando nós batizamos e continuamos ensinando uns aos outros a obedecer. Sabe, algumas pessoas têm dúvidas sobre o papel do Espírito Santo em tudo isso. Afinal de contas, não é o Espírito que convence as pessoas? De fato é. João 16, versículo 8, fala o seguinte: quando o auxiliador, ou seja, o Espírito Santo, vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Sabe, por que nós temos que discipular uns aos outros se é o Espírito que convence as pessoas do que é certo, do que é errado, do que vai acontecer no julgamento? Por que nós temos de discipular se isso é atribuído ao Espírito Santo? Bem, o Espírito de fato é o grande responsável pela transformação na vida das pessoas. Ele era já o grande responsável antes de alguém se tornar discípulo também.
E isso não nega o fato de que a gente precisou ir lá estudar a Bíblia com as pessoas. Na verdade, o processo de discipular começa ao estudar a Bíblia com as pessoas. E é um processo só. Você começa a estudar a Bíblia com as pessoas e você já está discipulando as pessoas. E depois do batismo, você só continua esse processo. O Espírito Santo, apesar de não viver dentro das pessoas antes do batismo, é o responsável por mudar as pessoas antes do batismo. Ele continua responsável depois. Por que depois nós achamos que agora a gente pode parar de fazer a nossa parte? E de não cumprir a ordem que Deus nos deu? Sem dúvida, é o Espírito quem nos discipula. A pergunta não é essa, a pergunta é como o Espírito nos discipula. Sabe, do começo ao fim das Escrituras, a gente vê que Deus, Ele se coloca como cooperador das pessoas. Ele escolheu homens e mulheres e inspirou esses homens e mulheres a escreverem a palavra dele. Ele poderia nos revelar a sua palavra de várias maneiras. Ele escolheu homens e mulheres. O Espírito separou Filipe para pregar. O Espírito separou Paulo para ir numa missão. A gente vê o Espírito como uma pessoa, porque de fato é uma pessoa, no livro de Atos, sentindo, falando, comunicando, advertindo, incomodando. O Espírito Santo está agindo, ele é forte. E ele quer usar a mim e a você como seus cooperadores para fazer o trabalho que é de responsabilidade dele, mas que em grande parte ele delegou a mim e a você. Sabe, Deus ele pode usar qualquer pessoa, inclusive os não discípulos, para nos discipular. Mas é fato, irmãos, Deus quer usar você, que é um discípulo de Jesus Cristo, para fazer isso. Não tenha dúvida disso. Ele vai usar quem mais ele quiser, e não cabe a nós saber quem é, em que proporção ele vai usar essas pessoas, mas nós, Deus quer usar nós para fazer esse trabalho também. Ao afirmar que a gente precisa discipular uns aos outros, nós não estamos dizendo que nós somos os atores principais. Nós não somos os atores principais. O espírito principal é o Espírito Santo de Deus. Nós talvez temos uma fala na peça do teatro. Nós somos atores coadjuvantes, mas importantíssimos, essenciais para o trama da salvação se desenrolar e chegar até o fim. Sabe, por que a gente confia que o Espírito Santo é o responsável por discipular uns aos outros? A gente se sente animado de fazer a nossa parte. Porque é o Espírito Santo que tem essa responsabilidade, eu vou me colocar à disposição dele. Eu vou fazer o que ele está me chamando para fazer. Na verdade, é porque a gente acredita que o Espírito está fazendo isso. Que ele está convencendo as pessoas. Que a gente insiste que aqui nessa igreja, cada discípulo de Jesus Cristo precisa ser discipulado. E cada discípulo precisa ter o alvo, se já não está fazendo, de discipular alguém. Não é opção. Nós acreditamos que o Espírito mora dentro de nós. Existe um poder enorme em nós. O Espírito está entre nós. João 14, 17 ensina isso. Por isso nós acreditamos que não deve ser um pastor, ou um diácono, ou um líder de igreja em casa, que é o responsável por cuidar de todo mundo. Nós acreditamos que esse ensino vai contra o espírito das Escrituras. Nós acreditamos que somos uns aos outros, que precisamos cuidar uns dos outros. Porque existe um poder querendo jorrar para fora de nós. É o mesmo Espírito que ressuscitou um homem dos mortos, que habita em você se você é um cristão. E esse Espírito quer agir, ele quer fazer coisas, ele quer ser usado na sua vida. Por isso nós acreditamos que sim, não é opcional que a gente esteja envolvido intimamente na vida uns dos outros. Nós cuidamos uns dos outros porque nós temos esse poder incrível que nos impulsiona a amar, a servir, a ter coragem. É o Espírito Santo que nos convence. E nós somos um dos instrumentos favoritos, se não o favorito, para Deus ajudar uns aos outros. Outro aspecto que passa um pouco despercebido, ou que causa confusão às vezes em nós, é a diferença entre ensinar e ensinar a obedecer. Existe uma diferença enorme
entre as duas coisas. Nós não apenas ensinamos, esse não é a ordem. A ordem é ensine a obedecer. Você pode ensinar alguém sobre Cristo, mas isso não significa que a pessoa vai seguir a Cristo. O ensino é a informação. É você passar os versículos, você explicar a doutrina, você mostrar o que Deus quer. Mas Jesus não quer só que a gente saiba de coisa. Jesus não quer só um monte de pessoas com informação na cabeça. Ele quer nossas vidas transformadas. E se elas vão ser transformadas, a gente precisa fazer algo com essa informação. A gente precisa colocar essa informação em prática. Pensa, alguns de vocês, a maioria de nós talvez, somos pais. Existe uma diferença entre ensinar e ensinar a obedecer? Pensa nos seus filhos. Qual é a diferença? Você está disposto como pai a só ensinar algumas coisas para os seus filhos e ver o que eles fazem com isso? A diferença é que existe uma expectativa. Quando você ensina, você espera que eles vão obedecer. Não é verdade? Você ensina com o alvo de que eles obedeçam. A diferença entre ensinar e ensinar a obedecer é que você se compromete com seus filhos. Você não só ensina e vamos ver no que dá. Você se envolve, você disciplina, você modela, você faz junto, você chora junto, você ri das vitórias. Você se compromete com seus filhos, você se compromete com o ensino. Irmãos, para nós ensinarmos uns aos outros a obedecer tudo que Jesus ensinou, nós precisamos ter expectativas uns pelos outros e comprometimento uns pelos outros. Expectativa é outro nome para dizer que você acredita que a pessoa pode mudar. Não quer dizer que você vai passar por cima dela ou que você vai atropelá-la. Mas você acredita. Você sabe que pode ser, que pode acontecer. E você insiste, você se compromete porque você tem fé. Você tem visão de que as coisas podem mudar. Elas podem ser melhor do que elas estão. Sabe, quando nós nos juntamos aqui na Barra Funda, entre 2 anos e 1 ano e meio atrás, a gente esteve em várias reuniões e a gente explicou um pouco de tudo isso. Naquele momento, não achávamos que era o momento de nós decidirmos insistir nisso. Mas chegou o momento agora, irmãos. Nós falamos que precisávamos, jamais iríamos conseguir ficar bem com Deus se a gente não tivesse essas parcerias. Se a gente não lidasse com nossos traumas, com nossas feridas. Muitos de nós fomos feridos. Muitos de nós ferimos a outros também. É verdade. Mas nós falamos com todas as letras. É hora de lidar com isso. Tudo bem que você está doente com essa dor. Mas não dá para continuar com essa dor. E nós abrimos o coração, nós pedimos a vocês que vocês procurassem ajuda, que vocês lidassem com qualquer trauma, que vocês buscassem isso de todo o coração. Mas isso não tem acontecido em toda a igreja. Alguns de nós, de fato, temos essas parcerias. Incrível. Que incrível que você está obedecendo a Deus. Continue fazendo isso e não desista de fazer isso. E ajude seu irmão que ainda não está fazendo isso. Outros não estão dando coração para fazer isso de verdade. Alguns sentem que já tentaram. Eu já tentei fazer isso no passado, não deu certo. Eu fui ferido. Eu carrego problemas na minha vida até hoje. Eu já feri outras pessoas. Eu nunca quero tentar de novo. Eu nunca quero estar na posição onde eu vou ferir outras pessoas de novo com essas coisas. Outros ainda dizem, eu tenho. E pode até dar o nome do parceiro, mas não tem de verdade. Você tem só no papel. Você tem só para responder a alguém quando perguntam para você quem é o seu parceiro de oração, que agora nós vamos chamar de parceiro de discipulado. Mas você não se encontra de verdade. Você não abre o coração de verdade. Você não pratica isso daqui. Sabe, se você é um desses discípulos que nem está tentando, ou está tentando enganar outras pessoas, dizendo que tem, mas que não tem, você pode até ser um discípulo de Jesus, mas você não está unido de coração a essa comunidade. E porque você não está unido, você está em pecado. Porque
cada um de nós precisamos fazer todo o esforço para estarmos unidos uns com os outros. Você provavelmente não está crescendo à semelhança de Jesus também. Principalmente em sua humildade, você não deve estar crescendo. Porque o discipulado é possivelmente a ferramenta de Deus de nos ajudar a crescer em discipulado como nenhuma outra. A crescer em humildade como nenhuma outra. Você está aqui fisicamente, mas o seu coração não está aqui. Você não está se envolvendo de verdade aqui. Muitos estão com o coração enfraquecido. Muitos estão com o casamento enfraquecido. Os filhos de vários de vocês aqui estão sofrendo. Estão se entregando a drogas, a sexo e a outras coisas. Porque você não está vivendo isso na sua vida. Porque você não está abrindo o seu coração para receber a ajuda que você precisa receber. Há vários aqui em quem a gente nota pouco ou nenhum crescimento espiritual. Você é o mesmo de um ano atrás. Não dá para ver nada de gritante ou de óbvio que você tem mudado na sua vida, se você não tem discipulado. E isso é pecado. Ou você está se aproximando de Jesus, ou você está se afastando dele. E jamais podemos tolerar uma comunidade de pessoas onde não vemos crescimento na vida uns dos outros. Sabe, essa situação precisa mudar, irmãos. Se você é membro dessa igreja e você quer continuar sendo membro dessa igreja, você precisa de um parceiro ou de uma parceira de discipulado para te ajudar a crescer à semelhança de Jesus. Nós temos começado um treinamento com os líderes principais para ensinar uma visão nova, cheia de amor, cheia de encorajamento, sobre o que significam esses relacionamentos. Como a gente pode ajudar uns aos outros, entrando no coração uns nos outros, mas fazer isso com amor, fazer isso com encorajamento. Nós temos vários vídeos que estão explicando esse processo do começo até o fim, e nós estamos fazendo esse treinamento com os líderes principais, já começamos com alguns diáconos, em breve, todos os diáconos vão estar nesse treinamento. Nós vamos fazer esse treinamento com todos os líderes de igreja em casa, e eu quero encorajar você. Todos os discípulos dessa igreja, nós queremos que ouçam esses vídeos, que participem dessas discussões e que aprendam uma maneira nova, com uma visão, uma perspectiva nova de discipular uns aos outros. Porque nós acreditamos que isso não é opcional. Em breve a gente vai disponibilizar esses vídeos, você vai poder assisti-lo e começar a tirar suas dúvidas. Eu quero encorajar você, especialmente eu quero falar com você que não tem tido suas parcerias. Eu quero encorajar você, irmãos. Ouça esses vídeos, fale do que está acontecendo no seu coração. Abra, fale de traumas, fale do passado, mas não fique parado. Não fique sem fazer nada sobre isso. Nós queremos ser uma família de verdade, onde a gente conhece um ao outro de verdade, onde a gente se aprofunda de verdade. Se você está nos visitando, você pode estar se perguntando, meu Deus, que reunião foi essa que eu escolhi vir nessa igreja? Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a sua vida, afinal de contas. Sabe, o que isso tem a ver com a sua vida é o seguinte, a gente está querendo apresentar cada pessoa aqui perfeita em Jesus Cristo. A gente está querendo apresentar cada um aqui maduro em Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Isso inclui você. Você foi convidado aqui porque a gente quer ajudar você a conhecer Jesus. Eu não sei se você conhece, talvez sim, talvez não. E se você já vive dessa forma com Jesus, glórias a Deus. Se você não vive dessa forma ainda com Jesus, talvez você tenha uma fé nominal em Jesus. Você acredite em Jesus, mas você não vive como um discípulo de Jesus. Então a gente quer convidar você, vem junto com a gente e reaprende ou aprende pela primeira vez o que significa seguir esse homem e viver como ele viveu nessa vida. Sabe, a gente não se importa se nós somos muitos ou poucos, de verdade. A gente quer que o maior número possível esteja aqui adorando a Deus e glorificando a Deus. Mas antes de se importar com o número, a gente se importa com a qualidade, com o que for real. A gente quer ser real diante de Deus. Eu prefiro ter metade desse salão cheio, de discípulos de verdade, do que ter todo esse salão daqui com pessoas mais ou menos seguindo a Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas.
obviamente, a gente quer ter 1, 2, 3 salões desses de pessoas de verdade seguindo a Jesus Cristo. E Deus quer que o maior número possível seja salvo. Mas nunca isso vai acontecer se a gente não estiver vivendo de verdade. Se a gente não estiver vivendo a integridade do que significa seguir a Ele. E por isso a gente está insistindo com cada um aqui. É hora de termos as parcerias de discipulado. Sabe, eu espero que você tome essa decisão. Nós, líderes, tomamos a nossa decisão. Nós vamos querer saber, querer conversar, perguntar para cada membro dessa igreja o que está acontecendo. É real na sua vida ou não é? Você vive isso daqui ou não vive? Chegou a hora de nós sermos discípulos que praticam a grande comissão, que batizam e que ensinam uns aos outros a obedecer a tudo o que Jesus ensinou. Sabe, quando eu penso em tudo isso, eu sinto vários calafrios no meu coração. Eu sinto desde desânimo, até frustração, até depressão. Como Paulo, às vezes eu sinto, que dores de parto, que dores horríveis, até que Cristo seja formado em nós. Eu sinto medo, irmãos, de nós aqui na igreja de Cristo perdermos a corrida. Nós não estamos indo bem na corrida. Eu sinto medo de a gente não chegar lá, depois de tudo que nós temos feito, de a gente ser desqualificado. E quando eu penso nesses medos, eu lembro de Jesus. Eu lembro de Apocalipse 6, versículo 2, por exemplo, que descreve Jesus empunhando um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Jesus era uma ovelha. Jesus era manso, mas Jesus era o leão de Judá. Jesus estava determinado a vencer. Jesus não tinha outra opção senão vencer e fazer o seu evangelho ser proclamado em todas as nações. Quando eu sinto desânimo, eu lembro dessa escritura. Eu lembro do Espírito do nosso Salvador, que viveu aqui e não considerou a derrota como uma opção. Não considerou não conseguir como uma opção. E isso me dá ânimo. E isso me faz lembrar quem eu sigo, quem eu sou. Eu não sou mais Jorge, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E essa é a identidade de cada um de nós que somos discípulos dele. Vamos conseguir. Eu não tenho dúvida disso. Apesar dos meus sentimentos serem difíceis às vezes e dos seus também, nós vamos conseguir. Porque Jesus, aquele que lidera o nosso exército, ele está determinado a vencer. E ele vai conseguir a vitória para nós e nos ajudar. Uma das provas de que a gente vai conseguir está aqui no versículo 20. Jesus nos promete que ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Ele sabe que batizar e discipular uns aos outros vai custar mais força do que a gente tem. Ele sabe disso. E por isso ele promete, ele falou, eu vou estar com você. Eu vou dar força para você. Não ache que você precisa de toda a força que é necessária para fazer isso acontecer. Eu vou te ajudar. No Velho Testamento a gente vê anjos e o próprio Deus falando em visões para as pessoas a mesma coisa. Falou assim, vai na força que você tem. Eu vou estar com você. Eu vou ser a sua boca. Eu vou te ajudar. E no Velho e no Novo Testamento a gente tem essa promessa tão mais forte, porque é o próprio Jesus dentro de nós, não mais nos acompanhando, que nos promete que ele vai nos dar força. A presença física de Jesus esteve limitada aqui por alguns anos, mas agora a gente carrega ela por toda a eternidade dentro de nós. É a certeza de que vai dar certo. Sabe, Deus realmente está conosco. No dia 5 de novembro, sem ser o próximo fim de semana, no outro fim de semana, nós não vamos ter culto aqui no domingo. Nós vamos fazer um culto no sábado à noite. Então marque nas suas agendas, isso está lá na agenda da igreja, no site, desde o começo do ano. Dia 5 de novembro, nós vamos ter um culto
no sábado às 7h30 aqui. E depois nós vamos ter uma vigília. Eu quero chamar cada um aqui a estar nessa vigília. Eu quero chamar cada membro dessa igreja a vir orar a Deus, a vir adorar a Deus, a vir cantar a Deus, a vir pedir ajuda a Deus, para que Deus nos dê a força para a gente voltar a praticar a grande comissão. Fazer discípulos, batizando e ensinando uns aos outros a obedecerem a tudo que Ele nos ensinou. Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero pedir a sua ajuda. Eu sei que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Eu quero continuar pedindo a sua ajuda para que o Senhor haja em nós. Eu sei que alguns corações aqui estão apáticos, mesmo diante dessa mensagem. Eu peço que o Senhor haja nesses corações. Alguns estão com medo, Pai. Eu oro que o Senhor lembre a cada um do amor que existe no Senhor. E que o amor expulsa o medo. De que ao lembrar do que o Senhor fez por nós na cruz, Pai, não há nada que a gente não vá conseguir fazer. Eu oro que o Senhor nos ajude nas próximas semanas, nos próximos meses, a abrir o coração e a achar união sobre esse tema que é essencial. Ajude-nos a falar o que a gente pensa, a dar nossas opiniões, a falar dos nossos medos. Pai, eu rogo ao Senhor, ouça, nos ajude a falar primeiramente com o Senhor, Pai. Tendo a certeza de que o Senhor nos escuta, de que o Senhor quer nos ouvir, o Senhor quer lidar com qualquer coisa que está no nosso coração. E ajude-nos a falar uns com os outros também. Cada um aqui pode contribuir tanto, Pai. Eu sonho com essa igreja se ajudando e contribuindo e aprendendo uma nova forma de discipular, que vai ser efetiva, que vai obedecer ao Senhor, mas que também vai gerar ânimo, vai gerar encorajamento, vai gerar amor nos corações uns dos outros. Pai, eu rogo ao Senhor, eu sei que o Senhor é como um cavaleiro que está no seu cavalo determinado a vencer diante de nós. Eu te agradeço por isso e animado por essa visão, Pai, nós queremos ir adiante. Nós te oramos agradecidos. Em nome do Senhor. Amém.